A Sura da família de Imran. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Alif Lam Mim. Alá. Não existe Deus senão Ele, o vivente, aquele que subsiste por si mesmo, e fez descer sobre ti o livro com a verdade, para confirmar o que havia antes dele, e fizera descer a Torá e o Evangelho, antes como orientação para a humanidade, e fez descer Al-Furqan. Por certo, os que renegam os sinais de Alá terão veemente castigo. E Alá é todo-poderoso, possuidor de vindita. Por certo, de Alá nada se esconde na terra, Ele é quem vos configura nas matrizes como quer. Não existe Deus senão Ele, o Todo-Poderoso, o Sábio. Ele é quem fez descer sobre ti, Muhammad, o livro, em que há versículos precisos. São eles o fundamento do livro, e outros ambíguos. Então, quanto àqueles em cujos corações há deslize, eles seguem o que há de ambíguo nele, em busca da sedição e em busca de sua interpretação, conforme seus intentos. E ninguém sabe sua interpretação senão Alá. E os que de ciência arraigada dizem, cremos nele, tudo vem de nosso Senhor. E não meditam senão os dotados de discernimento. Senhor nosso, não nos desvieis os corações do caminho reto, após nos haveres guiado. E dadiva-nos de tua parte com misericórdia. Por certo, tu és o dadivoso. Senhor nosso, por certo és tu quem juntarás a humanidade em um dia indubitável. Por certo, Alá não falta a promessa. Por certo, aos que renegam a fé, de nada lhes valerão as riquezas e os filhos diante de Alá, e esses serão combustível do fogo. Seu proceder é como o do povo de Faraó e dos que foram antes deles. Desmentiram nossos sinais. Então Alá apanhou-os por seus delitos, e Alá é veemente na punição. Dize Muhammad aos que renegam a fé, sereis vencidos e reunidos na Jena, e que execrável leito. Com efeito, houve para vós um sinal em duas hostes que se depararam. Uma hoste combatia no caminho de Alá, e outra, renegadora da fé, via-os em dobro com os próprios olhos, e Alá ampara com seu socorro a quem quer. Por certo há nisso lição para os dotados de visão. Aformoseou-se para os homens o amor dos haveres apetitosos, as mulheres e os filhos, e os quintais acumulados de ouro e prata, e os cavalos assinalados, e os rebanhos e os campos lavrados. Isso é o gozo da vida terrena, mas junto de Alá está o aprazível retorno. Dize, informar-vos-ei de algo melhor que isso tudo? Para os piedosos haverá junto ao seu Senhor jardins abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos e terão mulheres puras e agrado de Alá. E Alá dos servos é onividente. Dizem, Senhor nosso, por certo cremos, perdoa-nos os delitos e guarda-nos do castigo do fogo. Esses são os perseverantes, e os verídicos, e os devotos, e os caritativos, e os que imploram perdão nas madrugadas. Alá testemunha, e assim também os anjos e os dotados de ciência, que não existe Deus senão Ele, que tudo mantém com equidade. Não existe Deus senão Ele, o Todo-Poderoso, o Sábio. Por certo, a religião perante Alá é o Islão. E aqueles aos quais fora concedido o livro não discreparam, senão após a ciência haver-lhes chegado movidos por agressividade entre eles. E quem renega os sinais de Alá, por certo, Alá é destro no ajuste de contas. E se eles argumentarem contigo, Muhammad, dize, entreguei minha face a Alá, e também quem me segue. E dize àqueles aos quais fora concedido o livro e aos iletrados, quereis islamizar-vos? Então, se islamizarem, com efeito, guiar-se-ão, e se voltarem as costas, impender-te-á apenas a transmissão da mensagem, e Alá dos servos é onividente. Por certo, aos que renegam os sinais de Alá e matam sem razão os profetas, e matam os que dentre os homens ordenam a equidade, alviçara-lhes doloroso castigo. Esses são aqueles cujas obras se anulam na vida terrena e na derradeira vida,
e não terão socorredores. Não viste aqueles aos quais fora concedida uma porção do livro, enquanto convocados ao livro de Alá, para que julgasse entre eles? Em seguida, um grupo deles voltou as costas, dando-lhe de ombros? Isso porque eles disseram: o fogo não nos tocará senão por dias contados. E iludiu-os aquilo que forjaram em sua religião. Então, como estarão quando os juntarmos em um dia indubitável, e cada alma for compensada com o que logrou, e eles não sofrerão injustiça? Dize: ó Alá, soberano da soberania, tu concedes a soberania a quem queres, e tiras a soberania a quem queres, e dás o poder a quem queres, e envileces a quem queres. O bem está em tua mão, por certo tu, sobre todas as coisas, és onipotente. Inseres a noite no dia, e inseres o dia na noite, e fazes sair o vivo do morto, e fazes sair o morto do vivo, e dás sustento sem conta a quem queres. Que os crentes não tomem por aliados os renegadores da fé, ao invés dos crentes. E quem o fizer não terá relação com Alá, exceto se quereis guardar-vos de algo da parte deles. E Alá vos adverte dele, e a Alá será o destino. Dize Muhammad: se escondeis o que há em vossos peitos ou o mostrais, Alá o sabe. E sabe o que há nos céus e o que há na terra. E Alá sobre todas as coisas é onipotente. Um dia, cada alma encontrará presente o que fez de bem e o que fez de mal. Ela almejará que haja longínquo termo entre ela e ele, e Alá vos adverte dele, e Alá para conservos é compassivo. Dize: se amais Alá, segui-me. Alá vos amará e vos perdoará os delitos, e Alá é perdoador, misericordiador. Dize: obedecei a Alá e ao mensageiro, e se voltarem as costas, por certo, Alá não ama os renegadores da fé. Por certo, Alá escolheu Adão e Noé e a família de Abraão e a família de Imram sobre os mundos. São descendentes uns dos outros, e Alá é oniovinte, onisciente. Lembra-lhes de quando a mulher de Imram disse: Senhor meu, voto-te o que há em meu ventre consagrado a ti, então aceita-o de mim. Por certo tu és o oniovinte, o onisciente. Quando deu à luz a ela, disse: Senhor meu, por certo dei à luz uma varoa. E Alá era bem sabedor de quem ela dera à luz. E o varão não é igual à varoa. E por certo chamei-lhe Maria. E por certo entrego-a e sua descendência à tua proteção contra o maldito Satã. Então seu Senhor acolheu-a com bela acolhida e fê-la crescer belo crescimento. E deixou aos cuidados de Zacarias. Cada vez que Zacarias entrava no santuário, encontrava junto dela sustento. Ele disse: ó Maria, de onde te provém isso? Ela disse: de Alá, por certo Alá dá sustento sem conta a quem quer. Ali, Zacarias suplicou a seu Senhor. Ele disse: Senhor meu, dadiva-me de tua parte com descendência primorosa. Por certo, tu és o ouvidor da súplica. Então os anjos chamaram-no enquanto orava de pé no santuário. Alá alviçara-te o nascimento de Ahió, João, confirmador de um verbo de Alá, e será senhor e casto e profeta entre os íntegros. Ele disse: Senhor meu, como hei de ter um filho enquanto com efeito a velhice me atingiu e minha mulher é estéril? Ele disse: assim é, Alá faz o que quer. Zacarias disse: Senhor meu, faze-me um sinal. Alá disse: teu sinal será que não falarás a ninguém durante 3 dias, a não ser por gestos. E lembra-te a miúde de teu Senhor e glorifica-o ao anoitecer e ao alvorecer. E lembra-lhes, Muhammad, de quando os anjos disseram: ó Maria, por certo Alá te escolheu e te purificou, e te escolheu sobre as mulheres dos mundos. Ó Maria, se devota a teu Senhor e prosterna-te e curva-te com os que se curvam. Esses são alguns informes do invisível que nós te revelamos. E não estavas junto deles quando lançavam seus cálamos para saber quem deles cuidaria de Maria. E não estavas junto deles quando disputavam. Lembra-lhes de quando os anjos disseram: ó Maria, por certo Alá te alviçara o verbo vindo dele.
Seu nome é o Messias, Jesus, filho de Maria, sendo honorável na vida terrena e na derradeira vida, e dos achegados a Alá. E falará aos homens no berço e na maturidade, e será dos íntegros. Ela disse: Senhor meu, como hei de ter um filho, enquanto nenhum homem me tocou? Ele disse: assim é. Alá cria o que quer. Quando decreta algo, apenas diz-lhe, sê. Então é. E ensinar-lhe-á a escritura e a sabedoria, e a Torá e o Evangelho. E falo-á mensageiro para os filhos de Israel, aos quais dirá: cheguei-vos com um sinal de vosso Senhor. Eu vos criarei do barro uma figura igual ao pássaro, e nela soprarei e será pássaro, com a permissão de Alá. E curarei o cego de nascença, o leproso, e darei a vida aos mortos, com a permissão de Alá. E informar-vos-ei do que comeis e do que entesourareis em vossas casas. Por certo, há nisso um sinal para vós, se sois crentes. E cheguei-vos para confirmar o que havia antes de mim, a Torá, e para tornar lícito para vós algo do que vos era proibido. E cheguei-vos com o sinal de vosso Senhor, então temei Alá e obedecei-me. Por certo, Alá é meu Senhor e vosso Senhor, então adorai-o. Essa é a senda reta. E quando Jesus lhe sentiu a renegação da fé, disse: quem são meus socorredores no caminho para Alá? Os discípulos disseram: nós somos os socorredores de Alá. Cremos nele e testemunha tu que somos muslimes. Senhor nosso, cremos no que fizestes descer e seguimos o mensageiro. Então, inscreve-nos entre as testemunhas. E eles usaram de estratagemas contra Jesus. E Alá usou de estratagemas. E Alá é o melhor em estratagemas. Lembra-lhes, Muhammad, de quando Alá disse: ó Jesus, por certo findarei teus dias na terra, e ascender-te-ei até mim, e apartar-te-ei dos que renegam a fé, e farei estar os que te seguiram acima dos que renegam a fé, até o dia da ressurreição. Em seguida a mim será vosso retorno, e julgarei entre vós naquilo de que discrepáveis. Então, quanto aos que renegam a fé, castigá-los-ei com veemente castigo na vida terrena e na derradeira vida, e não terão socorredores. E quanto aos que creem e fazem as boas obras, ele os compensará com seus prêmios, e Alá não ama os injustos. Isso recitamo-lo para ti dos versículos e da sábia mensagem. Por certo, o exemplo de Jesus perante Alá é como o de Adão. Ele o criou de pó. Em seguida disse-lhe, sê. Então foi. Esta é a verdade vinda de teu Senhor. Então, não sejas dos contestadores. E a quem argumentar contigo sobre ele, depois do que te chegou da ciência, dize: vinde, nós convocaremos nossos filhos e vossos filhos, e nossas mulheres e vossas mulheres, e a nós mesmos e a vós mesmos. Em seguida, imprecaremos e faremos ser a maldição de Alá sobre os mentirosos. Por certo, esta é a verdadeira narrativa, e não há Deus senão Alá, e por certo Alá é todo-poderoso, o sábio. Se eles voltarem as costas, por certo Alá é onisciente dos semeadores da corrupção. Dize, ó seguidores do livro, vinde a uma palavra igual entre nós e vós. Não adoraremos senão a Alá, e nada lhe associemos e não tomemos uns aos outros por senhores além de Alá. E se voltarem as costas, dizei, testemunhai que somos muslimes. Ó seguidores do livro, por que argumentais sobre Abraão, enquanto a Torá e o Evangelho não foram descidos, senão depois dele? Então, não razoais? Ei-vos que argumentais sobre aquilo de que tendes ciência. Então, por que argumentais sobre aquilo de que não tendes ciência? E Alá sabe, e vós não sabeis. Abraão não era nem judeu nem cristão, mas monoteísta sincero, muslim, e não era dos idólatras. Por certo, os homens mais dignos de serem achegados a Abraão são os que o seguiram, e este profeta, e os que creem. E Alá é o protetor dos crentes. Uma facção dos seguidores do livro almeja descaminhar-vos, e não descaminham senão a si mesmos, e não percebem. Ó seguidores do livro,
Por que renegais os versículos de Alá, enquanto testemunhais que são verdadeiros? Ó seguidores do livro, por que confundis o verdadeiro com o falso, e ocultais a verdade, enquanto sabeis? Uma facção dos seguidores do livro disse: crede no que foi descido sobre os que creem no início do dia, e renegai-o no fim dele, na esperança de eles retornarem. E não confieis a ninguém, exceto a quem segue vossa religião. Dize Muhammad: por certo a verdadeira orientação é a orientação de Alá, que a outrem foi concedido algo semelhante ao que vos fora concedido, ou que eles podem argumentar convosco sobre isso perante vosso Senhor. Dize: por certo, o favor está na mão de Alá, concede-o a quem quer, e Alá é munificente, onisciente. Ele privilegia com sua misericórdia quem quer, e Alá é possuidor do magnífico favor. E dentre os seguidores do livro, a quem se lhe confiares 1 quintal de ouro, restituir-te-á. E dentre eles, a quem se lhe confiares 1 dinar, não to restituirá, a menos que permaneças ao pé dele. Isso porque dizem: não há repreensão alguma contra nós, no que concerne aos iletrados, e dizem mentiras acerca de Alá, enquanto sabem. Sim, quem é fiel ao seu pacto é piedoso. Por certo, Alá ama os piedosos. Por certo, os que vendem o pacto de Alá a seus juramentos por ínfimo preço, esses não terão quinhão algum da derradeira vida. Nem lhes falará Alá, nem os olhará no dia da ressurreição, nem os dignificará, e terão doloroso castigo. E por certo, há dentre eles um grupo que deturpa com as próprias línguas o livro, a fim de que vós o suponhais do livro, enquanto não é do livro, e dizem que isso vem de Alá, enquanto não vem de Alá, e dizem mentiras acerca de Alá, enquanto sabem. Não é admissível que um ser humano a quem Alá concedeu o livro e a sabedoria e a profecia diga em seguida aos homens: sede meus adoradores em vez de Alá, mas que diga: sede mestres devotos por haverdes ensinado o livro e o haverdes estudado. E também não é admissível que ele vos ordene tomar os anjos e os profetas por senhores. Ordenar-vos-ia a renegação da fé após vos haverdes tornado muslimes? E quando Alá firmou aliança com os profetas: seja o que for que eu vos haja concedido de livro e de sabedoria, se em seguida vos chegar um mensageiro confirmador do que está convosco, deveis nele crer e deveis o socorrer. Ele disse: reconheceis e firmais meu compromisso com isso? Disseram: reconhecemos. Ele disse: então testemunhai, e sou convosco entre as testemunhas. Quem depois disso volta as costas, esses são os perversos. E acaso buscam eles religião outra que a de Alá, enquanto para ele se islamiza quem está nos céus e na terra, de bom ou de mau grado, e a ele serão retornados? Dize: cremos em Alá e no que foi descido sobre nós, e no que fora descido sobre Abraão e Ismael, e Isaque e Jacó, e sobre as tribos, e no que fora concedido a Moisés e a Jesus e aos profetas de seu Senhor. Não fazemos distinção entre nenhum deles, e para ele somos muslimes. E quem busca outra religião que o Islã, ela não lhe será aceita, e ele, na derradeira vida, será dos perdedores. Como Alá guiará a um povo que renega a fé, após haver sido crente e haver testemunhado que o mensageiro é verdadeiro, e lhe haverem chegado as evidências? E Alá não guia o povo injusto. Esses, sua recompensa será estar sobre eles a maldição de Alá e dos anjos e de toda a humanidade. Nelas serão eternos. Não se lhes aliviará o castigo, nem se lhes concederá dilação. Exceto dos que, depois disso, se voltam arrependidos e se emendam. Então, por certo, Alá é perdoador, misericordiador. Por certo, aos que renegam a fé após haverem sido crentes, em seguida, acrescentam a si mesmos a renegação da fé, não se lhes aceitará o arrependimento, e esses são os descaminhados. Por certo, os que renegam a fé e morrem, enquanto renegadores da fé,
de nenhum deles se aceitará o conteúdo da terra em ouro, ainda que queira com isso resgatar-se. Esses terão doloroso castigo e não terão socorredores. Não alcançareis a bondade, até que despendais daquilo que amais. E o que quer que despendais, por certo Alá é disso onisciente. Todo alimento era lícito aos filhos de Israel, exceto que Israel proibira a si mesmo, antes que a Torá fosse descida. Dize Muhammad: fazei vir então a Torá e recitai-a, se sois verídicos. E os que depois disso forjam mentiras acerca de Alá, esses são os injustos. Dize: Alá disse a verdade. Então segui a crença de Abraão, monoteísta sincero, e que não era dos idólatras. Por certo, a primeira casa de Alá, edificada para os homens, é a que está em Baca. É abençoada e serve de orientação para os mundos. Nela sinais evidentes, entre os quais o Maqam de Abraão. E quem nela entra estará em segurança. E por Alá impende aos homens a peregrinação à casa, a quem até ela possa chegar. E quem renega isso, saiba que por certo Alá é bastante a si mesmo, prescindindo dos mundos. Dize, ó seguidores do livro, por que renegais os versículos de Alá, enquanto Alá é testemunha do que fazeis? Dize, ó seguidores do livro, por que afastais os que creem do caminho de Alá, buscando torná-lo tortuoso, enquanto sois testemunhas de que esse é o caminho certo? E Alá não está desatento ao que fazeis. Ó vós que credes, se obedeceis a um grupo daqueles aos quais fora concedido o livro, eles vos tornarão renegadores da fé, após haver descrido. E como podeis renegar a fé, enquanto se recitam para vós os versículos de Alá, e enquanto dentre vós está seu mensageiro? E quem se agarra a Alá, com efeito, será guiado a uma senda reta. Ó vós que credes, temei Alá como se deve temê-lo, e não morrais, senão enquanto muslimes. E agarrai-vos todos à corda de Alá, e não vos separeis. E lembrai-vos da graça de Alá para convosco, quando éreis inimigos, e ele vos pôs harmonia entre os corações, e vos tornastes irmãos por sua graça. E estáveis à beira do abismo do fogo, e ele deste vos salvou. Assim, Alá torna evidentes para vós seus sinais, para vos guiardes. E que seja formada de vós uma comunidade, que convoque ao bem e ordene o conveniente, e coíba o reprovável. E esses são os bem-aventurados. E não sejais como os que se separaram e discreparam, após lhes haverem chegado as evidências. E esses terão formidável castigo. Um dia em que certas faces resplandecerão e outras faces enegrecerão. Então, quanto àqueles cujas faces enegrecerem, dir-se-lhes-á: renegastes a fé após haverdes sido crentes? Experimentai, pois, o castigo, porque há renegáveis. E quanto àqueles cujas faces resplandecerem, estarão na misericórdia de Alá. Nela serão eternos. Esses são os versículos de Alá. Recitamo-los para ti com a verdade. E Alá não deseja injustiça para os mundos. E de Alá é o que há nos céus e o que há na terra. E a Alá são retornadas as determinações. Sois a melhor comunidade que se fez sair para a humanidade. Ordenais o conveniente e coibis o reprovável e credes em Alá. E se os seguidores do livro crescem, ser-lhes-ia melhor. Dentre eles aos crentes, mas sua maioria é perversa. Eles não vos prejudicarão, senão com moléstia. E se eles vos combaterem, voltar-vos-ão as costas, em seguida não serão socorridos. A vileza estende-se sobre eles, onde quer que se achem, exceto se estão com proteção de Alá e proteção dos homens. Incorrem em ira de Alá, e sobre eles estende-se a humilhação. Isso porque renegavam sinais de Alá e matavam sem razão os profetas. Isso porque desobedeciam e cometiam agressão. Eles não são todos iguais. Dentre os seguidores do livro, há uma comunidade reta que recita os versículos de Alá nas horas da noite, enquanto se prosterna. Eles creem em Alá e no derradeiro dia,
e ordenam o conveniente, e coíbem o reprovável, e se apressam para as boas ações, e esses são dos íntegros. E o que quer que façam de bom, não lhes será negado, e Alá dos piedosos é onisciente. Por certo, aos que renegam a fé, de nada lhes valerão as riquezas e os filhos diante de Alá, e esses são os companheiros do fogo, nele serão eternos. O exemplo do que eles despendem nesta vida terrena é como o de um vento glacial. Alcançou um campo lavrado de um povo injusto com si mesmo e aniquilou-o. E Alá não foi injusto com eles, mas eles foram injustos com si mesmos. Ó vós que credes, não tomeis por confidentes outros além dos vossos. Eles não vos pouparão desventura alguma, almejarão vosso embaraço. De fato, a aversão manifesta-se nas suas bocas, e o que seus peitos escondem é ainda maior. Com efeito, tornamos evidentes para vós os sinais, se razoasseis. Ei-vos que os amais enquanto eles não vos amam, e vós credes em todo o livro. E quando eles deparam convosco dizem, cremos. E quando a sós mordem as pontas dos dedos de rancor contra vós, dize Muhammad, morrei com vosso rancor, por certo Alá do íntimo dos peitos é onisciente. Se algo de bom vos toca, isto os aflige, e se algo de mal vos alcança, com isso jubilam. E se pacientardes e fordes piedosos, sua insídia em nada vos prejudicará. Por certo, Alá está sempre abarcando o que fazem. E lembra-te de quando ao amanhecer deixaste tua família para dispor os crentes em posição de combate. E Alá é oniovinte, onisciente. E de quando duas de vossas facções intentaram acovardar-se, enquanto Alá era seu protetor, e que os crentes então confiem em Alá. E com efeito, Alá socorreu-vos em Badr, enquanto éreis humilhados. Então temei Alá, na esperança de serdes agradecidos. E de quando disseste aos crentes, não vos basta que vosso Senhor vos auxilia com 3.000 anjos descidos do céu? Sim, se pacientais e sois piedosos, e os inimigos vos chegam de imediato, vosso Senhor auxiliar-vos-á com 5.000 anjos assinalados. E Alá não o fez senão como alvíceras para vós, e para que vossos corações se tranquilizassem com isso. E o socorro não vem senão de Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio. E socorreu-vos para cortar uma facção dos que renegaram a fé, ou para desbaratá-los. Então tornariam malogrados. Nada da determinação divina te pertence, Muhammad, ou para ele voltar-se para eles remindo-os, ou para castigá-los, pois eles, por certo, são injustos. De Alá é o que há nos céus e o que há na terra. Ele perdoa quem quer e castiga quem quer. E Alá é perdoador, misericordiador. Ó vós que credes, não devoreis a usura, muitas vezes duplicada, e temei Alá na esperança de serdes bem-aventurados. E guardai-vos do fogo que é preparado para os renegadores da fé. E obedecei a Alá e ao mensageiro, na esperança de obterdes misericórdia. E apressai-vos para um perdão de vosso Senhor, e para um paraíso, cuja amplidão é a dos céus e da terra, preparado para os piedosos, que despendem na prosperidade e na adversidade, e que contêm o rancor, e indultam as outras pessoas. E Alá ama os benfeitores, e que quando cometem obscenidade ou são injustos com si mesmos, lembram-se de Alá e imploram perdão de seus delitos, e quem perdoa os delitos senão Alá? E não se obstinam no que fizeram enquanto sabem. Esses, sua recompensa será o perdão de seu Senhor e jardins abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos. E que excelente o prêmio dos laboriosos. Com efeito passaram antes de vós procedimentos exemplares de castigo. Então caminhai na terra e olhai como foi o fim dos desmentidores. Este é um esclarecimento para os homens, e orientação e exortação para os piedosos. E não vos desanimeis, nem vos entristeçais, enquanto sois superiores,
se sois crentes. Se um sofrimento vos tocar, pacientai, pois. Com efeito, sofrimento igual havia tocado o povo inimigo. E esses dias alternamo-los entre os homens, e isso para que Alá conheça os que creem e escolha de vós mártires, e Alá não ama os injustos. E para que purgue os que creem, e para que extermine os renegadores da fé. Supondes, entrareis no paraíso, enquanto ainda não fizestes saber a Alá quais dentre vós lutareis, e não o fizestes saber quais os perseverantes. E com efeito, aneláveis a morte antes de a deparardes, e com efeito, viste-la enquanto olháveis. E Muhammad não é senão mensageiro. De fato, outros mensageiros passaram antes dele. Então, se ele morrer ou for morto, tornareis atrás, virando os calcanhares? E quem torna atrás, virando os calcanhares, em nada prejudicará a Alá, e Alá recompensará os agradecidos. E não é admissível que uma pessoa morra, senão com a permissão de Alá. É prescrição fixa. E a quem deseja a retribuição da vida terrena, conceder-lhe-emos algo desta. E a quem deseja a retribuição da derradeira vida, conceder-lhe-emos algo desta, e recompensaremos os agradecidos. E quantos profetas houve, junto dos quais numerosos devotos combateram, e não se desanimaram pelo que os alcançara no caminho de Alá, nem fraquejaram, nem se humilharam, e Alá ama os perseverantes. E seu dito não foi senão dizerem: Senhor nosso, perdoa-nos os delitos e os excessos em nossa conduta, e torna-nos firmes os passos, e socorre-nos contra o povo renegador da fé. Então Alá concedeu-lhes a retribuição da vida terrena, e a aprazível retribuição da derradeira vida, e Alá ama os benfeitores. Ó vós que credes, se obedeceis aos que renegam a fé, eles vos farão tornar atrás, virando os calcanhares. Então, tornar-vos-eis perdedores. Mas Alá é vosso protetor, e Ele é o melhor dos socorredores. Lançaremos o terror no coração dos que renegam a fé, por haverem associado a Alá o de que Ele não fez descer comprovação alguma, e sua morada será o fogo, e que execrável a moradia dos injustos. E com efeito, Alá confirmou sua promessa para convosco, quando, com sua permissão, vós os trucidastes. Assim foi até que quando vos acovardastes, e disputastes acerca da ordem, e desobedecestes, depois de ele vos ver o que amáveis, fostes derrotados. Houve dentre vós quem desejasse a vida terrena, e houve dentre vós quem desejasse a derradeira vida. E em seguida, ele desviou-vos deles para pôr-vos à prova, e com efeito, ele vos indultou. E Alá é obsequioso para com os crentes. Lembrai-vos de quando vos afastáveis, fugindo sem atentardes para ninguém, enquanto o mensageiro vos convocava por trás de vós. Então, ele vos retribuiu angústia por angústia pelo que causastes ao profeta, e para que vos não entristecesseis com o que havíeis perdido, nem com o que vos havia alcançado, e Alá do que fazíeis é conhecedor. Em seguida, ele fez descer sobre vós, após a angústia, segurança, um sono que encobriu uma facção de vós, enquanto uma outra facção, com efeito, se preocupava com si mesma, conjeturando inveridicamente acerca de Alá, conjeturas do tempo da ignorância. Diziam: temos de nós algo da determinação? Dize Muhammad: por certo, toda a determinação é de Alá. Eles escondem nas almas o que te não manifestam. Dizem: se tivéssemos algo da determinação, não haveríamos sido mortos aqui? Dize: se estivesseis em vossas casas, em verdade aqueles a quem foi prescrita a morte em combate, haveriam saído ao encontro de seu local de morte. E isso para que Alá pusesse à prova o que havia em vossos peitos, e para que vos purgasse o que havia nos corações. E Alá do íntimo dos peitos é onisciente. Por certo, aqueles dentre vós que voltaram as costas, no dia em que se depararam as duas hostes,
É Satã apenas que fê-los incorrer em erro por algo que cometeram, e com efeito Alá indultou-os. Por certo Alá é perdoador, clemente. Ó vós que credes, não sejais como os que renegam a fé e dizem de seus irmãos quando percorrem a terra ou são mortos em combate. Se houvessem ficado conosco, não haveriam morrido, nem haveriam sido mortos. Alá fez disso motivo de aflição nos seus corações. E Alá dá a vida e dá a morte, e Alá do que fazeis é onividente. Em verdade, se fordes mortos no caminho de Alá, ou se morrerdes, perdão e misericórdia de Alá serão melhores que tudo quanto eles juntarem. E em verdade, se morrerdes ou fordes mortos em combate, a Alá sereis reunidos. E por uma misericórdia de Alá, tu, Muhammad, te tornaste dócil para eles. E se houvesse sido ríspido e duro de coração, eles se haveriam debandado de teu redor. Então, indulta-os e implora perdão para eles, e consulta-os sobre a decisão. E se decidires algo, confia em Alá. Por certo, Alá ama os confiantes nele. Se Alá vos socorre, não tereis vencedor algum. E se ele vos desampara, quem após dele vos socorrerá? E quem Alá, então, confiem os crentes. E não é admissível que um profeta defraude algo, e quem defrauda virá no dia da ressurreição com o que defraudou. Em seguida, cada alma será compensada com o que logrou, e eles não sofrerão injustiça. Então, será que quem segue o agrado de Alá é como quem corre em ira de Alá? E a morada destes será ajena, e que execrável destino! Eles estão em escalões junto de Alá, e Alá do que fazem é onividente. Com efeito, Alá fez mercê aos crentes, quando lhes enviou um mensageiro vindo deles, o qual recita seus versículos para eles, e os dignifica, e lhes ensina o livro e a sabedoria. E por certo antes estavam em evidente descaminho. Ousa, quando uma desgraça vos alcançou, e que, com efeito, vos infligistes em dobro ao inimigo, dissestes: de onde vem isso? Dize: isso vem de vós mesmos. Por certo, Alá sobre todas as coisas é onipotente. E o que vos alcançou no dia em que se depararam as duas hostes, foi com a permissão de Alá e para que ele soubesse dos crentes. E para que ele soubesse dos hipócritas. E a estes foi dito: vinde combater no caminho de Alá, ou defender-nos do inimigo. Disseram: se soubéssemos que haveria combate, seguir-vos-íamos. Eles estavam nesse dia mais próximos da renegação da fé que da crença. Eles dizem com as bocas o que não há nos corações, e Alá é bem sabedor do que ocultam. São aqueles que, ausentando-se do combate, disseram de seus irmãos mártires: se eles nos houvessem obedecido, não haveriam sido mortos. Dize Muhammad: afastai então de vós a morte, se sois verídicos. E não suponhas que os que foram mortos no caminho de Alá estejam mortos. Ao contrário, estão vivos junto de seu Senhor e por ele sustentados. Jubilosos com o que Alá lhes concedeu de seu favor, e exultam pelo que deixados atrás deles, ainda se lhes não ajuntaram. Exultam ainda por nada haver que temer por eles, e eles não se entristecerão. Exultam por graça de Alá e por seu favor, e porque Alá não faz perder o prêmio dos crentes. Daqueles que atenderam a Alá e ao mensageiro após o sofrimento que os alcançara, há para os que dentre eles bem fizeram e foram piedosos, magnífico prêmio. Daqueles aos quais alguns homens disseram: por certo, o povo inimigo com efeito reuniu hostes contra vós. Então, receai-os. E isso acrescentou-lhes fé e disseram: basta-nos Alá, e que excelente patrono. Então tornaram com graça de Alá e favor, não os tocando mal algum, e seguiram o agrado de Alá, e Alá é possuidor de magnífico favor. Eis Satã, apenas ele vos faz temer seus aliados, então não os temais, e temei-me, se sois crentes. E que te não entristeçam, Muhammad, os que se apressam para a renegação da fé. Por certo, eles em nada prejudicarão a Alá.
Alá deseja não fazer-lhes quinhão algum da derradeira vida, e terão formidável castigo. Por certo, os que compraram a renegação da fé pelo preço da fé, em nada prejudicarão Alá, e terão doloroso castigo. E os que renegam a fé, não suponham que o prazo que lhes concedermos seja um bem para eles mesmos. Apenas concedemos-lhes prazo para se acrescentarem em pecado, e terão aviltante castigo. Não é admissível que Alá deixe os crentes no estado em que estais, até que ele distinga o mal do bom, e não é admissível que Alá vos faça avistar o invisível, mas Alá elege dentre seus mensageiros a quem quer. Então, crede em Alá e em seus mensageiros, e se crerdes e fordes piedosos, tereis magnífico prêmio. E que os que são ávaros com o que Alá lhes concedeu de seu favor, não suponham que isso lhes seja um bem, ao contrário, isso lhe é um mal. No dia da ressurreição estarão cingidos ao pescoço por aquilo a que se apegarem com avareza, e de Alá é a herança dos céus e da terra, e Alá do que fazeis é conhecedor. Com efeito, Alá ouviu o dito dos que disseram: por certo, Alá é pobre e nós somos ricos. Inscreveremos o que disseram e também sua desarrazoada matança de profetas. E diremos: experimentai o castigo da queima. Isso pelo que vossas mãos anteciparam, e porque Alá não é injusto com os servos. São eles os que disseram: por certo, Alá recomendou-nos que não crêssemos em mensageiro algum, até que este nos fizesse vir uma oferenda que fosse consumida pelo fogo. Dize Muhammad: mensageiros antes de mim, com efeito, chegaram-vos com as evidências e com o que havíeis dito. Então, por que os matastes, se sois verídicos? Se eles te desmentem, outros mensageiros antes de ti, com efeito, foram desmentidos. Eles chegaram com as evidências e com os salmos e com o livro luminoso. Cada alma experimentará a morte, e apenas no dia da ressurreição sereis compensados com vossos prêmios. Então, quem for distanciado do fogo e introduzido no paraíso, com efeito, triunfará, e a vida terrena não é senão gozo falaz. Em verdade, serei postos à prova em vossas riquezas e em vós mesmos, e em verdade, ouvireis muitas moléstias daqueles aos quais antes de vós fora concedido o livro e dos que idolatram. E se pacientardes e fordes piedosos, por certo, isso é da firmeza indispensável em todas as resoluções. Quando Alá firmou aliança com aqueles a quem fora concedido o livro, que vós o torneis evidente para o povo e não o oculteis, então atiraram-no para trás das costas e venderam-no por ínfimo preço, e que execrável o preço pelo qual o venderam. Não suponhas que os que jubilam com o que cometem e amam ser louvados com o que não fizeram, não os suponhas, pois salvos do castigo, e terão doloroso castigo. E de Alá é a soberania dos céus e da terra, e Alá sobre todas as coisas é onipotente. Por certo, na criação dos céus e da terra, e na alternância da noite e do dia, há sinais para os dotados de discernimento, que se lembram de Alá, estando de pé e assentados e deitados, e refletem na criação dos céus e da terra, e dizem: Senhor nosso, não criaste tudo isto em vão, glorificado sejas, então guarda-nos do castigo do fogo. Senhor nosso, por certo aquele que tu fazes entrar no fogo, tu com efeito o ignomínias, e não há para os injustos socorredores. Senhor nosso, por certo ouvimos um pregador que pregava a fé, dizendo: crede em vosso Senhor, e cremos. Senhor nosso, perdoa-nos, pois os delitos, e remite-nos às más obras, e leva-nos a alma para junto dos virtuosos. Então seu Senhor atendeu-os, dizendo: por certo, não faço perder o labor de um laborioso entre vós, seja varão ou varoa, procedeis uns dos outros. Então, aos que emigraram e foram expulsos de seus lares,
e foram molestados em meu caminho, e combateram e foram mortos em combate, remir-lhes-ei as más obras, e fá-los-ei entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios, como retribuição de Alá, e junto de Alá está a aprazível retribuição. Não te iluda, Muhammad, a prosperidade nas terras dos que renegam a fé. É gozo efêmero. Em seguida sua morada será ajena, e que execrável leito. Mas os que temem a seu Senhor terão jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos, como hospedagem de Alá. E o que há junto de Alá é melhor para os virtuosos. E por certo há dentre os seguidores do livro os que creem em Alá, e no que foi descido para vós, e no que fora descido para eles, sendo humildes para com Alá, não vendendo os sinais de Alá por ínfimo preço. Esses terão seu prêmio junto de seu Senhor. Por certo Alá é destro no ajuste de contas. Ó vós que credes, pacientai e perseverai na paciência, e sede constantes na vigilância, e temei Alá na esperança de serdes bem-aventurados. An-Nisa, a Sura das Mulheres. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Ó homens, temei a vosso Senhor que vos criou de uma só pessoa, e desta criou sua mulher, e de ambos espalhou pela terra numerosos homens e mulheres. E temei Alá, em nome de quem vos solicitais mutuamente, e respeitai os laços consanguíneos. Por certo Alá de vós é observante. E concedei aos órfãos suas riquezas, e não troqueis o maligno pelo benigno, e não devoreis suas riquezas junto com vossas riquezas. Por certo, isso é grande crueldade. E se temeis não ser equitativos para com os órfãos, esposai as que vos aprazam das mulheres, sejam 2, 3 ou 4. E se temeis não ser justos, esposai uma só, ou contentai-vos com as escravas que possuís. Isso é mais adequado, para que não cometais injustiça. E concedei às mulheres no casamento suas saducat como dádiva. E se elas vos cedem voluntariamente algo destas, desfrutai-o com deleite e proveito. E não concedais aos ineptos vossas riquezas, que Alá vos fez por arrimo, e dai-lhes sustento delas, e vesti-os, e dizei-lhes palavras bondosas. Ponde à prova os órfãos, até que atinjam o matrimônio. Então, se percebeis neles maturidade, entregai-lhes suas riquezas, e não as devoreis com dissipação e presteza, antes de eles alcançarem a maioridade. E quem é rico que se abstenha dessas riquezas, e quem é pobre que delas desfrute algo convenientemente. E quando lhes entregardes as riquezas, fazei-o perante testemunhas, e bastará por ajustador de contas. Há para os homens porção do que deixam os pais e os parentes, e há para as mulheres porção do que deixam os pais e os parentes, seja pouco ou muito, é porção preceituada. E se os parentes não herdeiros, e os órfãos e os necessitados, presenciam a divisão da herança, dai-lhes algo dela e dizei-lhes palavras bondosas. E que receiem pelos órfãos os que se deixarem atrás de si descendência indefesa, com ela se preocupam. Então, que temam Alá e que digam dito apropriado. Por certo, os que devoram as riquezas dos órfãos injustamente, apenas devoram fogo para dentro de seus ventres, e queimar-se-ão em fogo ardente. Alá recomenda-vos acerca da herança de vossos filhos. Ao homem cota igual à de 2 mulheres. Então, se forem mulheres 2 ou acima de 2, terão 2/3 do que deixar o falecido, e se for uma, terá a metade. E aos pais, a cada um deles, o 1/6 do que deixar o falecido, se este tiver filho. E se não tiver filho, e seus pais o herdarem, a mãe o 1/3. E se tiver irmãos, a mãe o 1/6. Isso depois de executado o testamento que houver feito, ou de pagas as dívidas, entre vossos pais e vossos filhos, não vos inteirais de quais deles vos são mais próximos em benefício. É preceito de Alá,
Por certo, Alá é onisciente, sábio. E tereis a metade do que vossas mulheres deixarem, se estas não tiverem filho. E se tiverem filho, a vós, o quarto do que deixarem. Isso depois de executado o testamento que houverem feito, ou de pagas as dívidas. E terão elas o quarto do que deixardes, se não tiverdes filho. E se tiverdes filho, a elas o oitavo do que deixardes. Isso depois de executado o testamento que houverdes feito, ou de pagas as dívidas. E se houver homem ou mulher com herança e em estado de calalá, e tiver um irmão ou uma irmã, a cada um deles o sexto, e se forem mais que isso, serão sócios no terço, depois de executado o testamento que houver sido feito, ou de pagas as dívidas, sem prejuízo de ninguém. É recomendação de Alá, e Alá é onisciente, clemente. Se são os limites de Alá, e a quem obedece a Alá e a seu mensageiro, ele os fará entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos. E esse é o magnífico triunfo. E a quem desobedece a Alá e a seu mensageiro e transgride seus limites, ele o fará entrar em fogo. Nele será eterno e terá aviltante castigo. E aquelas de vossas mulheres que cometerem obscenidade, então fazei testemunhar contra elas 4 de vós. E se o testemunharem, retende-as nas casas, até que a morte lhes leve a alma, ou que Alá lhes trace um caminho. E aqueles 2 dentre vós, que a cometerem, então molestai-os. E se ambos se voltarem arrependidos e se emendarem, dai-lhes de ombros. Por certo, Alá é remissório, misericordiador. Entende Alá a remissão apenas para os que fazem o mal por ignorância, em seguida logo se voltam arrependidos. Então a esses Alá remitirá. E Alá é onisciente, sábio. E a remissão não é para os que fazem más obras, até que, no momento em que a morte se apresenta a um deles, diz: volto-me arrependido agora. Nem para os que morrem enquanto renegadores da fé. Para esses, preparamos doloroso castigo. Ó vós que credes, não vos é lícito herdar às mulheres contra a vontade delas, e não as impeçais de se casarem de novo, a fim de que vos vades com algo que já lhes havíeis concedido, exceto se elas cometem evidente obscenidade. E convivei com elas convenientemente, e se as odiais, pacientai, quiçá odieis algo em que Alá faz existir um bem abundante. E se desejais substituir uma esposa em lugar de outra, e haveis concedido a uma delas um quintal de ouro, nada tomeis deste. Tomá-lo-íeis, sendo infâmia e evidente pecado? E como o tomaríeis, enquanto com efeito vos unistes um com o outro intimamente, e elas firmaram convosco sólida aliança? Não esposeis as mulheres que vossos pais esposaram, exceto se isso já se consumou. Por certo, isso é obscenidade e abominação. E que vil caminho! É-vos proibido esposardes vossas mães e vossas filhas e vossas irmãs, e vossas tias paternas e vossas tias maternas, e as filhas do irmão e as filhas da irmã, e vossas amas de leite e vossas irmãs de leite, e as mães de vossas mulheres e vossas enteadas, que estão em vossa proteção, filhas de vossas mulheres com as quais consumais o casamento. E se não haveis consumado com elas, não há culpa sobre vós, e as mulheres de vossos filhos procriados por vós. E vos é proibido vos juntardes em matrimônio a 2 irmãs, exceto se isso já se consumou. Por certo, Alá é perdoador, misericordiador. É-vos proibido esposardes as mulheres casadas, exceto as escravas que possuís. É prescrição de Alá para vós. E vos é lícito, além disso, buscar de mulheres com vossas riquezas, para as esposardes, e não para cometerdes adultério. E aquelas, com as quais vos deleitardes, concedei-lhes seu mar, como direito preceituado, e não há culpa sobre vós pelo que acordais mutuamente, depois do preceituado. Por certo, Alá é onisciente, sábio. E quem de vós não pode, pelas posses, esposar as crentes livres, que ele tome mulher dentre as jovens crentes que possuís. E Alá é bem sabedor de vossa fé.
procedeis uns dos outros, então esposai-as com a permissão de seus amos, e concedei-lhes seu mar, convenientemente, sendo elas castas, não adúlteras, e não tendo amantes. E quando casadas, se então cometem obscenidade, caber-lhes-á a metade do castigo das mulheres livres. Isso para quem de vós recear o embaraço do adultério. E pacientardes-vos é melhor, e Alá é perdoador, misericordiador. Alá deseja tornar evidente para vós o que não sabeis, e guiar-vos aos procedimentos dos que foram antes de vós, e voltar-se para vós. E Alá é onisciente, sábio. E Alá deseja voltar-se para vós, e os que seguem a lascívia desejam que vos desvieis com formidável desviar. Alá deseja aliviar-vos as dificuldades, e foi criado frágil o ser humano. Ó vós que credes, não devoreis ilicitamente vossas riquezas entre vós, mas é lícito existir comércio de comum acordo entre vós. E não vos mateis, por certo, Alá para convosco é misericordiador. E a quem o faz com agressão e injustiça, faloemos entrar no fogo, e isso para Alá é fácil. Se evitais os grandes pecados de que sois coibidos, remir-vos-emos as más obras, e far-vos-emos entrar em entrada nobre. Não aneleis aquilo porque Alá preferiu alguns de vós a outros. Há para os homens porção do que logram, e há para as mulheres porção do que logram. E pedi a Alá algo de seu favor. Por certo, Alá de todas as coisas é onisciente. E para cada um fizemos herdeiros do que os pais e os parentes deixam. E aqueles com quem firmastes pacto, concedei-lhes sua porção. Por certo, Alá de todas as coisas é testemunha. Os homens têm autoridade sobre as mulheres pelo que Alá preferiu alguns a outros e pelo que despendem de suas riquezas. Então, as íntegras são devotas, custódias da honra, na ausência dos maridos, pelo que Alá as custodiou. E há aquelas, de quem temeis a desobediência, exortai-as, pois, e abandonai-as no leito e batei-lhes. Então, se eles vos obedecem, não busquei meios de importuná-las. Por certo, Alá é altíssimo, grande. E se temeis discórdia entre ambos, enviai-lhes um árbitro da família dele e um árbitro da família dela. Se ambos desejam reconciliação, Alá estabelecerá concórdia entre eles. Por certo, Alá é onisciente, conhecedor. E adorai Alá e nada lhe associeis. E tende benevolência para com os pais e os parentes e os órfãos e os necessitados, e o vizinho aparentado e o vizinho estranho, e o companheiro achegado e o filho do caminho, e os escravos que possuís. Por certo, Alá não ama quem é presunçoso, arrogante. E os que são ávaros, e ordenam a avareza aos outros, e ocultam o que Alá lhes concedeu de seu favor. E preparamos para os renegadores da fé aviltante castigo. E Alá não ama os que despendem suas riquezas por ostentação para serem vistos pelos outros e não creem em Alá nem no derradeiro dia. E quem tem Satã por acompanhante, que vil acompanhante tem. E que lhes impenderia se crescem em Alá e no derradeiro dia, e se despendessem do que Alá lhes deu por sustento. E Alá deles é onisciente. Por certo, Alá não faz injustiça nem mesmo do peso de um átomo. E se este é uma boa ação, multiplicá-la-á e concederá de sua parte magnífico prêmio. Então, como estarão quando trouxermos de cada comunidade uma testemunha e te trouxermos Muhammad por testemunha contra esses? Nesse dia, os que renegam a fé e desobedecem ao mensageiro almejarão ser tragados pela terra, e não poderão ocultar de Alá conversação alguma. Ó vós que credes, não vos aproximeis da oração enquanto ébrios, até que saibais o que dizeis, nem mesmo quando junub, exceto quando em viagem, até que vos banheis completamente. E se estáis enfermos ou em viagem, ou se um de vós chega de onde se fazem as necessidades, ou se haveis tocado as mulheres e não encontrais água, dirigi-vos a uma superfície pura, tocai-a com as mãos e roçai as faces e os braços à guisa de ablução. Por certo, Alá é indulgente,
perdoador. Não viste, Muhammad, aqueles aos quais fora concedida porção do livro? Eles compram descaminho e desejam que vos descaminheis do caminho reto. E Alá é bem sabedor de vossos inimigos. E basta lá por protetor, e basta lá por socorredor. Dentre os que praticam o judaísmo, aos que alteram o sentido das palavras do livro e dizem, ouvimos e desobedecemos. E ouve, oxalá, não ouças. E dizem, Rainá, deturpando a verdade com suas línguas e difamando a religião. E se eles dissessem, ouvimos e obedecemos, e ouve e olha-nos, ser-lhes ia melhor e mais reto, mas Alá os amaldiçoou por sua renegação da fé, e não crerão, exceto poucos. Ó vós, a quem foi concedido o livro, crede no que fizemos descer, confirmando o que está convosco, antes que apaguemos faces e as reduzamos às nucas, ou os amaldiçoemos como amaldiçoamos as pessoas transgressoras do sábado. E a ordem de Alá deve ser cumprida. Por certo, Alá não perdoa que lhe associem outra divindade, e perdoa tudo que for afora isso a quem quer. E quem a associa a Alá, com efeito, forjará formidável pecado. Não viste, Muhammad, os que se pretendem dignos? Mas Alá é quem dignifica quem quer, e eles não sofrerão injustiça, nem a mínima que seja. Olha como forjam mentiras acerca de Alá, e basta isso por evidente pecado. Não viste aqueles a quem fora concedida a porção do livro? Creem em Al-Jibt e Al-Tahut, e dizem dos que renegam a fé, esses são os mais bem guiados no caminho que os que creem. Esses são os que Alá amaldiçoou. E para quem Alá amaldiçoa, não lhe encontrará socorredor algum. Tem eles porção de soberania? Então, nesse caso, dela não concederiam aos outros homens o mínimo que fosse. Ou invejam eles, os homens, pelo que Alá lhes concedeu de seu favor. E com efeito, concederamos o livro e a sabedoria à família de Abraão, e concederamos-lhes magnífica soberania. Então, dentre eles, a quem nele creia, e dentre eles, a quem dele se afaste, e basta jena por fogo ardente. Por certo, aos que renegam nossos sinais, fá-los-emos entrar em fogo. Cada vez que suas peles se consumirem, trocá-las-emos por outras peles, para que experimentem o castigo. Por certo, Alá é todo-poderoso, sábio. E aos que creem e fazem as boas obras, fá-los-emos entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos para todo sempre. Nesses terão mulheres puras, e fá-los-emos entrar em sombra sombrosa. Por certo, Alá vos ordena que restituais os depósitos a seus donos. E quando julgardes entre os homens, que julgueis com justiça. Por certo, quão excelente é isso, a que Alá vos exorta. Por certo, Alá é oniovinte, onividente. Ó vós que credes, obedecei a Alá e obedecei ao mensageiro e às autoridades dentre vós. E se disputais por algo, levai-o a Alá e ao mensageiro, se sois crentes em Alá e no derradeiro dia. Isso é melhor e mais belo em interpretação. Não viste, Muhammad, aqueles que pretendem crer no que foi descido para ti e no que fora descido antes de ti? Desejam recorrer ao julgamento de At-Tahut, enquanto com efeito foram ordenados a renegá-lo. E Satã deseja descaminhá-los com profundo descaminho. E quando se lhes diz, vinde ao que Alá fez descer e ao mensageiro, tu vês os hipócritas se afastarem de ti decididamente. Então, como estarão quando uma desgraça os alcançar pelo que suas mãos anteciparam? Em seguida, chegarão a ti jurando por Alá. Não desejamos senão benevolência e concórdia. Esses, Alá sabe o que há em seus corações. Então dá-lhes de ombros, mas exorta-os e dize-lhes às almas dito convincente. E não enviamos mensageiro algum senão para ser obedecido com a permissão de Alá. E se eles, quando foram injustos com si mesmos, chegassem a ti e implorassem perdão a Alá,
E se o mensageiro implorasse perdão para eles, haveriam encontrado Alá remissório, misericordiador. Então, por teu Senhor, não crerão, até que te tomem por árbitro das dissensões entre eles. Em seguida, não encontrem em si mesmos constrangimento no que julgaste, e até que se submetam completamente. E se nós lhes houvéssemos prescrito, matai-vos ou saí de vossos lares, não o haveriam feito, exceto poucos deles. E se houvessem feito aquilo a que foram exortados, haver-lhes ia sido melhor, e tornar-se-lhes-ia mais firme a crença. E nesse caso, haver-lhes íamos concedido de nossa parte magnífico prêmio, e havê-los íamos guiado a uma senda reta. E quem obedece a Alá e ao mensageiro, esses estarão com os que Alá agracia, os profetas e os veracíssimos e os mártires e os íntegros, e que belos companheiros esses. Esse é o favor de Alá, e basta Alá por onisciente. Ó vós que credes, tomai vossas precauções, e saí a campo em pequenos grupos, ou saí todos juntos. E por certo, há dentre vós quem procrastine o combate. Então, se uma desgraça vos alcança, diz, com efeito, Alá agraciou-me por não haver estado com eles presente. E se um favor de Alá vos alcança, diz, como se não houvesse afeição entre vós e ele. Quem dera houvesse estado com eles, então, haveria eu triunfado com magnífico triunfo. Então que combatam no caminho de Alá os que vendem a vida terrena pela derradeira vida. E a quem combate no caminho de Alá e é morto ou vence, conceder-lhe-emos magnífico prêmio. E por que razão não combateis no caminho de Alá e pela salvação dos indefesos, dentre os homens e as mulheres e as crianças, os quais dizem, Senhor nosso, faze-nos sair desta cidade, cujos habitantes são injustos, e faze-nos de tua parte um protetor, e faze-nos de tua parte um socorredor? Os que creem combatem no caminho de Alá, e os que renegam a fé combatem no caminho de Al-Tahud. Então combatei os aliados de Satã. Por certo, a insídia de Satã é frágil. Não viste, Muhammad, aqueles aos quais foi dito, detende vossas mãos, e cumpri a oração, concedei a Zaká? Então, quando lhes foi prescrito o combate, eis um grupo deles que receou os homens com o mesmo receio que de Alá, ou com mais veemente receio, e disseram, Senhor nosso, por que nos prescreveste o combate? Que antes nos houvesses concedido prazo até um termo próximo. Dize, o gozo da vida terrena é ínfimo, e a derradeira vida é melhor para quem é piedoso, e não sofrereis injustiça, nem a mínima que seja. Onde quer que estejais, a morte atingir-vos-á, ainda que estejais em elevadas torres. E se algo de bom os alcança, dizem, isto é da parte de Alá. E se algo de mal os alcança, dizem, isto é de ti. Dize, tudo é de Alá. Mas por que razão este povo quase não entende conversação alguma? O que quer de bom que te alcance é de Alá, e o que quer de mal que te alcance é de ti mesmo. E te enviamos, Muhammad, como mensageiro para a humanidade, e basta Alá por testemunha. Quem obedece ao mensageiro, com efeito obedece a Alá, e quem volta as costas, não te enviamos sobre eles por custódio. Dizem, obediência. E quando se retiram de tua presença, uma facção deles maquina à noite outra coisa que o que disseste. Mas Alá escreve o que maquinam. Então dá-lhes de ombros e confia em Alá, e basta Alá por patrono. E não ponderam eles o Alcorão? E fosse vindo de outro que Alá, encontrariam nele muitas discrepâncias. E quando algum assunto de segurança ou medo lhe chega, divulgam-no. E se eles o levassem ao mensageiro e às autoridades entre eles, os que os desvendam por meio desses, sabê-lo-iam. E não for o favor de Alá para convosco e sua misericórdia, haveríeis, exceto poucos, seguido a Satã. Então combate no caminho de Alá. Tu não és responsável senão por ti mesmo, e incita os crentes ao combate.
Quizá Alá detém a fúria dos que renegam a fé, e Alá é mais veemente na fúria e mais veemente no tormento. Quem intercede com boa intercessão terá porção dela, e quem intercede com má intercessão terá partilha dela, e Alá sobre todas as coisas é preponderante. E se for de saudados com uma saudação, saudai com outra melhor, ou retribui-a. Por certo, Alá de todas as coisas é ajustador de contas. Alá, não existe Deus senão Ele. Em verdade, Ele vos juntará no indubitável dia da ressurreição. E quem mais verídico que Alá em dizê-lo? E por que razão vos dividis em dois grupos, no tocante aos hipócritas, enquanto Alá os fez decair pelo que cometeram? Desejai guiar a quem Alá descaminhou? E para quem Alá descaminha, jamais encontrarás caminho. Eles almejam que renegueis a fé, como eles a renegam, e assim sereis iguais. Então, não tomeis dentre eles aliados, até que emigrem no caminho de Alá, e se voltarem as costas, apanhai-os e matai-os, onde quer que os encontreis. E não tomeis dentre eles aliado nem socorredor, exceto os que se vincularem com um povo entre o qual e vós exista aliança, ou os que chegarem a vós com os peitos contritos por combater-vos, ou por combater seu povo. E se Alá quisesse, haver-lhes-ia dado poder sobre vós, e eles vos haveriam combatido. Então, se apartarem de vós, e não mais vos combaterem, e vos lançarem a paz, Alá não vos fará caminho algum contra eles. Encontrareis outros que desejam estar em segurança em relação a vós, e em segurança em relação a seu povo. Cada vez que forem levados à sedição pela idolatria, nela fá-los-ão de cair. Então, se não se apartam de vós, nem vos lançam a paz, nem detêm as próprias mãos, apanhai-os e matai-os onde quer que os acheis. E contra esses, damo-vos evidente autoridade. E não é admissível que um crente mate a outro crente, exceto por engano. E quem mata um crente por engano, então que ele se alforrie um escravo crente e entregue indenização à sua família, a menos que esta dispense por caridade. E se a vítima é de um povo inimigo de vós e é crente, que se alforrie um escravo crente. E se é de um povo entre o qual e vós exista aliança, que se entregue à sua família indenização e se alforrie um escravo crente. E quem não encontra recursos, que jejue por 2 meses seguidos como volta arrependida para Alá. E Alá é onisciente, sábio. E quem mata um crente intencionalmente, sua recompensa será ajena. Nela será eterno, e Alá irar-se-á contra ele, e amaldiçoá-lo-á, e preparar-lhe-á formidável castigo. Ó vós que credes, quando percorrerdes o caminho de Alá, certificai-vos da situação, e não digais àquele que vos dirige a saudação do Islã. Não é crente, buscando com isso os efêmeros bens da vida terrena, pois junto de Alá há muitos ganhos. Assim éreis antes, e Alá fez-vos mercê do Islã. Então, certificai-vos. Por certo, Alá do que fazeis é conhecedor. Não se igualam os ausentes do combate dentre os crentes não inválidos, e os lutadores no caminho de Alá, com suas riquezas e com si mesmos. Alá prefere os lutadores, com suas riquezas e com si mesmos, aos ausentes, dando-lhes um escalão acima destes. E a ambos Alá promete a mais bela recompensa. E Alá prefere os lutadores aos ausentes, dando-lhes magnífico prêmio. Escalões concedidos por ele e perdão e misericórdia. E Alá é perdoador, misericordiador. Por certo, àqueles que foram injustos com si mesmo, os anjos lhes levarão as almas, dizendo: em que situação estáveis? Dirão: estávamos indefesos na terra. Os anjos dirão: a terra de Alá não era bastante ampla para nela emigrardes? Então a morada desses será ajena, e que vil destino. Exceto os indefesos dentre os homens e as mulheres e as crianças, que não têm meios de emigrar, e não se guiam a caminho algum. Então, a esses quiçá Alá os indulte, e Alá é indulgente,
perdoador. E quem emigra no caminho de Alá, encontrará na terra bastante abrigo, aviltante para o inimigo e prosperidade. E quem sai de sua casa emigrando para Alá e seu mensageiro, em seguida a morte atinge-o, com efeito, impenderá Alá seu prêmio. E Alá é perdoador, misericordiador. E quando percorrerdes a terra, não haverá culpa sobre vós em abreviardes as orações, se temeis que os que renegam a fé vos provem. Por certo, os renegadores da fé são-vos inimigos declarados. E quando estiveres, Muhammad, com eles, e lhes celebrares a oração, que uma facção deles ore contigo e tome suas armas. Então, ao terminar a prosternação, que a outra facção esteja atrás de vós, e que esta outra facção que não orou, venha e ore contigo, e que tome suas precauções e suas armas. Os que renegam a fé almejariam que desatentasseis de vossas armas e de vossos pertences. Então, atacar-vos-iam de uma só vez, e não haverá culpa sobre vós em deixardes de lado vossas armas, se sois molestados pela chuva ou estáis enfermos. E tomai vossas precauções. Por certo, Alá preparou para os renegadores da fé aviltante castigo. E quando houverdes encerrado a oração, lembrai-vos de Alá, estando de pé ou assentados ou deitados. E quando estiverdes em segurança, cumpri a oração. Por certo, a oração para os crentes é prescrição com tempos marcados. E não vos desanimeis na busca do povo inimigo. Se estáis sofrendo, eles também sofrem como vós sofreis, enquanto vós esperais de Alá o que eles não esperam. E Alá é onisciente, sábio. Por certo, fizemos descer para ti, Muhammad, o livro com a verdade, a fim de que julgues entre os homens, conforme o que Alá te fez ver, e não sejas defensor dos traidores. Implora perdão a Alá, por certo Alá é perdoador, misericordiador. E não discutas acerca do que se traem a si mesmos. Por certo, Alá não ama quem é traidor, pecador. Eles se escondem dos homens e não se escondem de Alá, enquanto ele está em sua companhia, quando maquinam à noite o que lhe não agrada do dito. E Alá está sempre abarcando o que fazem. Ei-vos que discutis acerca deles na vida terrena, mas quem discutirá com Alá acerca deles no dia da ressurreição? Ou quem será sobre eles patrono? E quem faz um mal ou é injusto com si mesmo, em seguida implora perdão a Alá, encontrará a Alá perdoador, misericordiador. E quem comete um pecado, o cometerá apenas em prejuízo de si mesmo, e Alá é onisciente, sábio. E quem comete erro ou pecado, em seguida o atira sobre um inocente, com efeito, carregar-se-á de infâmia e evidente pecado. E não for o favor de Alá para contigo, e sua misericórdia, haveria uma facção deles intentando descaminhar-te. Mas não descaminharam senão a si mesmo, e em nada te prejudicariam. E Alá fez descer sobre ti o livro e a sabedoria, e ensinou-te o que não sabias. E o favor de Alá para contigo é imenso. Nada de bem há em muitas de suas confidências, exceto nas de quem ordena caridade, ou algo conveniente ou reconciliação entre as pessoas. E a quem o faz em busca de agrado de Alá, nós conceder-lhe-emos magnífico prêmio. E a quem discorda do mensageiro, após haver se tornado evidente para ele a direita direção e segue caminho outro que o dos crentes, abandoná-lo-emos no caminho que escolheu e fá-lo-emos entrar na jena, e que vil destino. Por certo, Alá não perdoa que lhe associem outra divindade, e perdoa tudo o que fora fora disso a quem quer, e quem associa Alá com efeito se descaminhará com profundo descaminhar. Não invocam além dele senão divindades femininas, e não invocam senão um rebelde Satã. Alá amaldiçoou-o. E ele disse, certamente tomarei uma porção preceituada de teus servos. Certamente descaminhá-los-ei e fá-los-ei nutrir vãs esperanças, e ordenar-lhes-ei que cortem as orelhas dos animais de rebanho, e ordenar-lhes-ei que desfigurem a criação de Alá. E quem toma Satã por aliado, em vez de Alá, com efeito,
se perderá com evidente perdição. Ele lhes faz promessas e fá-los nutrir vãs esperanças, e Satã não lhes promete senão falácias. Esses, sua morada será ajena, e eles não encontrarão desta fugida alguma. E aos que creem e fazem as boas obras, fá-los-emos entrar em jardins, abaixo dos quais correm os rios. Nesses serão eternos para todo sempre. Essa é deveras a promessa de Alá. E quem mais verídico que Alá em dito? A recompensa não depende de vossos desejos, nem dos desejos dos seguidores do livro. Quem faz mal, com ele será recompensado, e não encontrará para si, além de Alá, protetor nem socorredor. E quem faz as boas obras, varão ou varoa, enquanto crente, esses entrarão no paraíso e não sofrerão injustiça, a mínima que seja. E quem melhor em religião que aquele que entrega sua face a Alá, enquanto benfeitor, e segue a crença de Abraão, monoteísta sincero. E Alá tomou Abraão por amigo. E de Alá é o que há nos céus e o que há na terra. E Alá está sempre abarcando todas as coisas. Consultam-te, Muhammad, sobre as mulheres. Dize: Alá vos instrui a respeito delas, e lembrai-vos do que se recita para vós no livro sobre as mulheres órfãs, às quais não concedeis o que lhes é preceito, enquanto tencionais esposá-las, e a respeito das crianças indefesas, e vos ordena cuidar dos órfãos com equidade. E o que quer que façais de bom, por certo Alá é disso onisciente. E se uma mulher teme de seu marido rejeição ou indiferença, não haverá culpa sobre ambos se reconciliam com a reconciliação. E o reconciliar-se é melhor, e a mesquinhez está sempre presente nas almas. E se bem fizerdes e fordes piedosos, por certo Alá, do que fazeis, é conhecedor. E não podereis ser justos com vossas mulheres, ainda que sejais zelosos disso, e não vos desvieis com total desviar de nenhuma delas, então a deixaríeis como que suspensa. E se vos emendais e sois piedosos, por certo Alá é perdoador, misericordiador. E se ambos se separam, Alá enriquecerá a cada um deles de sua munificência, e Alá é munificente, sábio. E de Alá é o que há nos céus e o que há na terra. E com efeito, recomendamos àqueles aos quais fora concedido o livro antes de vós e a vós, que temais a Alá. E se renegais a fé, por certo de Alá é o que há nos céus e o que há na terra, e Alá é bastante a si mesmo, louvável. E de Alá é o que há nos céus e o que há na terra, e basta Alá por patrono. Se ele quisesse, far-vos-ia ir, ó humanos, e faria vir outros em vosso lugar. E Alá sobre isso é onipotente. Quem deseja a retribuição da vida terrena, saiba que é junto de Alá está a retribuição da vida terrena e da derradeira vida, e Alá é oniovinte, onividente. Ó vós que credes, sede constantes na equanimidade, testemunhando por Alá, ainda que contra vós mesmos, ou contra os pais e os parentes. Quer se trate de rico ou pobre, Alá terá prioridade sobre ambos. Então não sigais as paixões para serdes justos. E se deturpais o testemunho, ou dais de ombros, por certo Alá, do que fazeis, é conhecedor. Ó vós que credes, crede em Alá, e em seu mensageiro, e no livro que ele fez descer sobre seu mensageiro, e no livro que ele fizera descer antes. E quem renega Alá e a seus anjos, e a seus livros, e a seus mensageiros, e ao derradeiro dia, com efeito, descaminhar-se-á com profundo descaminhar. Por certo, aos que creram depois renegaram a fé, em seguida creram, depois renegaram a fé, em seguida acrescentaram-se em renegação da fé, não é admissível que Alá os perdoe, nem os guie a caminho algum. Alviçara aos hipócritas que terão doloroso castigo, são os que tomam por aliados os renegadores da fé em vez dos crentes. Buscarão junto deles o poder? Então, por certo, todo o poder é de Alá. E com efeito, ele fez descer sobre vós no livro que quando ouvirdes os versículos de Alá, enquanto os infiéis
os renegam e deles zombam. Não deveis sentar-vos com eles, até confabularem em outra conversação, senão seríeis iguais a eles. Por certo, Alá juntará os hipócritas e os renegadores da fé na jena a todos eles. Os que espreitam o que ocorrerá para vós. Então, se obtendes uma conquista vinda de Alá, dizem, não estávamos convosco? E se há para os renegadores da fé porção da conquista, dizem, não vos conduzimos e vos defendemos dos crentes? Então Alá julgará entre vós no dia da ressurreição, e Alá não fará aos renegadores da fé caminho para triunfarem sobre os crentes. Por certo, os hipócritas procuram enganar Alá, mas ele é quem os engana. E quando se levantam para a oração, levantam-se preguiçosos, querem ser vistos pelos outros por ostentação, e não se lembram de Alá, exceto poucos, hesitantes nisso. Não estão nem com estes, nem com aqueles. E para quem Alá descaminha, jamais encontrarás caminho. Ó vós que credes, não tomeis os renegadores da fé por aliados em vez dos crentes. Desejais dar a Alá comprovação evidente contra vós? Por certo, os hipócritas estarão nas camadas mais profundas do fogo, e para eles não encontrarás socorredor algum. Exceto os que se voltam arrependidos e se emendam, e se agarram a Alá, e são sinceros com Alá em sua devoção. Então esses estão com os crentes, e Alá concederá aos crentes magnífico prêmio. Que faria Alá com vosso castigo, se agradeceis e credes? E Alá é agradecido, onisciente. Alá não ama a declaração de maledicência, exceto a de quem sofre injustiça, e Alá é oniovinte, onisciente. Se mostrais um bem, ou se o escondeis, ou se indultais um mal, por certo Alá é indulgente, onipotente. Por certo, os que renegam a Alá e a seus mensageiros, e desejam fazer distinção entre Alá e seus mensageiros, e dizem, cremos em uns e renegamos a outros, e desejam tomar entre isso um caminho intermediário. Esses são os verdadeiros renegadores da fé. E para os renegadores da fé, preparamos aviltante castigo. E aos que creem em Alá e em seus mensageiros, e não fazem distinção entre nenhum deles, a esses Alá lhes concederá seus prêmios, e Alá é perdoador, misericordiador. Os seguidores do livro pedem-te que faças descer sobre eles um livro do céu. E com efeito, eles pediram a Moisés prova maior que essa, e disseram, faze-nos ver Alá declaradamente. Então, o raio apanhou-os por sua injustiça. Em seguida tomaram bezerro por divindade, após lhes haverem chegado as evidências, e indultamo-los por isso, e concedemos a Moisés evidente comprovação. E elevamos acima deles o monte, por causa de sua aliança, e dissemo-lhes, entrai pela porta da cidade, prosternando-vos. E dissemo-lhes, não transgridais o sábado, e firmamos com eles sólida aliança. Então, amaldiçoamo-los por haverem desfeito sua aliança e renegado os sinais de Alá, e matado sem razão os profetas, e por haverem dito, nossos corações estão encobertos? Não, mas Alá selou-os por sua renegação da fé, então não creem, exceto poucos. E por sua renegação da fé, e por seu dito de formidável infâmia sobre Maria, e por seu dito, por certo matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, mensageiro de Alá. Ora, eles não o mataram, nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. E por certo, os que discrepam a seu respeito estão em dúvida acerca disso. Eles não têm ciência alguma disso, senão conjecturas que seguem, e não o mataram, seguramente. Mas Alá ascendeu-o até ele, e Alá é todo-poderoso, sábio. E não há ninguém dos seguidores do livro que antes de morrer deixe de nele crer, e no dia da ressurreição ele será testemunha contra eles. Então, por injustiça dos que praticam o judaísmo, proibimos-lhes coisas benignas que lhes eram lícitas, e por afastarem a muitos do caminho de Alá, e por tomarem a usura enquanto foram coibidos disso,
e por devorarem ilicitamente as riquezas dos outros homens, e para os renegadores da fé dentre eles, preparamos doloroso castigo. Mas os que dentre eles estão enraizados na ciência, e os crentes creem no que foi descido para ti, e nos que fora descido antes de ti, e aos que cumprem a oração, e aos que concedem a Zacá, e aos crentes em Alá e no derradeiro dia, a esses concederemos magnífico prêmio. Por certo, nós te fizemos revelações, Muhammad, como fizemos a Noé e aos profetas depois dele. E fizemos revelações a Abraão e a Ismael, e a Isaque e a Jacó, e às tribos e a Jesus, e a Jó e a Jonas, e a Araão e a Salomão, e concedemos os salmos a Davi. E enviamos mensageiros de que, com efeito, te fizemos menção antes, e mensageiros de que não te fizemos menção. E Alá falou a Moisés efetivamente. Mensageiros por alviçareiros e admoestadores, para que não houvesse da parte dos humanos argumentação diante de Alá após a vinda dos mensageiros. E Alá é todo-poderoso, sábio. Mas Alá testemunha o que fez descer para ti. Ele o fez descer com sua ciência, e os anjos também o testemunham, e basta lá por testemunha. Por certo, os que renegam a fé e afastam os homens do caminho de Alá, com efeito, descaminham-se com profundo descaminhar. Por certo, aos que renegam a fé e são injustos, não é admissível que Alá os perdoe, nem os guie a vereda alguma, exceto a vereda da Jena. Nela serão eternos para todo sempre, e isso para Alá é fácil. Ó humanos, com efeito o mensageiro chegou-vos com a verdade de vosso Senhor. Então crede, é-vos melhor. E se renegais a fé, por certo de Alá é o que há nos céus e na terra, e Alá é onisciente, sábio. Ó seguidores do livro, não vos excedais em vossa religião, e não digais acerca de Alá senão a verdade. O Messias, Jesus, filho de Maria, não é senão o mensageiro de Alá e seu verbo, que ele lançou a Maria, e espírito vindo dele. Então crede em Alá e em seus mensageiros, e não digais trindade. Abstende-vos de dizê-lo, é-vos melhor. Apenas Alá é Deus único, glorificado seja. Como teria ele um filho? Dele é o que há nos céus e o que há na terra, e basta Alá por patrono. O Messias não desdenhará seu servo de Alá, nem os anjos a ele achegados. E aos que desdenham sua adoração e se ensoberbecem, ele os reunirá a todos a ele. Então, quanto aos que creem e fazem as boas obras, ele os compensará com seus prêmios e lhes acrescentará algo de seu favor. E quanto aos que desdenham sua adoração e se ensoberbecem, ele os castigará com doloroso castigo, e não encontrarão para si, além de Alá, protetor nem socorredor. Ó humanos, com efeito chegou-vos uma provança de vosso Senhor, e fizemos descer para vós evidente luz. Então, quanto aos que creem em Alá, e a ele se agarram, fá-los a entrar em misericórdia vinda dele, e em favor, guiá-los-á até ele por uma senda reta. Consultam-te, Muhammad. Dize, Alá vos instrui sobre Al-Kalala. E se um homem morre, não tendo filho nem pai, e tendo irmã, a esta a metade do que ele deixar. E ele a herdará se ela não tem filho. E se são duas irmãs, a elas os 2/3 do que ele deixar. E se são irmãos, homens e mulheres, ao varão, uma cota igual à de 2 varoas. Alá torna evidente para vós suas leis, para que vos não descaminheis, e Alá de todas as coisas é onisciente.